Suprimento diário, parte 15A. Leia Yahu-Hana, capítulo 1, versículos do 19 a 51. Versículo 19. Os chefes Yahudim enviaram intermediários e auxiliares desde Yahushorém para perguntar a Yahu-Hana: quem és tu? Versículo 20. E ele afirmou-lhes claramente: eu não sou o Mehushai. Versículo 21. Então, quem és tu? Repetiram: serás o Lialhu? Não. Respondeu: serás o profeta? Não. Versículo 22. Então, quem és? É preciso que nos diga para que possamos responder aos que nos enviaram. Que tens a dizer de ti mesmo? Versículo 23. Yahu-Hana respondeu: sou como anunciou Yahushua Yahweh, mudado para Isaías, uma voz vinda do deserto e que grita: preparem-se para a vinda de Yahu-Rim. Versículos 24 e 25. Então os enviados, que eram Farsim, perguntaram a Yahu-Hana, o imersor: se não és o Mehushai, nem o Lialhu, nem o profeta, por que emerges tu? Versículo 26 e 27. Eu imerso com água, mas aqui nesta multidão está alguém que não conhecem e que em breve começará a sua obra no vosso meio. Eu nem sequer sou digno de lhe descalçar o calçado. Versículo 28. Deu-se isto em Bohaianial, uma localidade do outro lado do Iardanhã, onde Yahu-Hana emergia. Yahushua, o cordeiro de Yahu. Versículos 29 a 31. No dia seguinte, Yahu-Hana viu Yahushua aproximar-se e disse: olhem, ali está o cordeiro de Yahu, que tira o pecado do mundo. É ele de quem eu falava quando disse: em breve virá um muito maior do que eu, e que já existia antes de mim. Eu não sabia quem era ele, mas eu tenho estado a emergir com água, a fim de o revelar ao povo de Yahushua. Versículo 32. Então Yahu-Hana contou como vira Rukha descer do Shomayal com a forma de uma pomba e pousar sobre Yahushua. Versículos 33 e 34. Não sabia que era ele, repetiu Yahu-Hana. Mas quando Yahu me enviou para emergir, disse-me: quando vires Rukha, o Rim, descer e pousar sobre alguém, esse é aquele que emergirá com Rukha. Vi isso acontecer e dou testemunho de que é o filho de Yahu. Os primeiros discípulos de Yahushua. Versículos 35 e 36. No dia seguinte, estando Yahu-Hana com 2 dos seus discípulos, Yahushua passou junto deles. Yahu-Hana disse: aqui está o cordeiro de Yahu. Versículo 37. Então os 2 discípulos de Yahu-Hana voltaram-se e seguiram Yahushua. Versículo 38. Olhando para trás, Yahushua viu que eles o seguiam. Que querem? Perguntou-lhes. Mauroé, que quer dizer mestre, onde vives? Versículo 39. Venham e vê. Assim foram até ao lugar onde morava, e com ele ficaram desde cerca das 4 daquela tarde até ao fim do dia. Versículo 40.
Um desses homens era Andoru, irmão de Chamiú-Cafos. Versículo 41. Andoru foi à procura de seu irmão Cafos e disse-lhe: encontramos o Mehushai, mudado para o Messias ou ungido. Versículo 42. E levou-o para que conhecesse Yahushua. Este olhou para Cafos e disse: tu és Chamiú, filho de Yahuna, mas serás chamado Cafos. Yahushua chama Felipe e Naucranu, mudado para Natanael. Versículo 43. Um dia depois, Yahushua resolveu ir para a Galileia e, encontrando Felipe, disse-lhe: vem comigo. Versículo 44. Felipe era de Borai Shua Odai, a terra natal de Andoru, mudado para André, e de Cafos, mudado para Pedro. Versículo 45. Felipe, por sua vez, foi ter com Naucranu e contou-lhe: encontramos aquele acerca de quem Mehushua e os profetas escreveram. O seu nome é Yahushua, filho de Yahusaf, de Notzorod, mudado para Nazaré. Versículo 46. De Notzorod? Perguntou Naucranu, admirado: poderá vir daí alguma coisa boa? Vem e vê, disse Felipe. Versículo 47. Ao aproximarem-se, Yahushua disse: aí vem um homem honesto, um verdadeiro filho de Yahshuru. Versículo 48. Como sabem o que sou? Perguntou Naucranu. Yahushua respondeu: vi-te debaixo da figueira, ainda antes de Felipe te ter encontrado. Versículo 49. Então Naucranu replicou: Mauro é, quer dizer mestre, tu és o filho de Yahu, o rei de Yahshuru. Versículo 50. Yahushua perguntou-lhe: acreditas nisso só por eu te dizer que te tinha visto debaixo da figueira? Terás provas muito mais fortes do que esta. Versículo 51. A verdade é que vocês hão de ver o Shualmayal, mudado para céu, aberto, e os querubins de Yahu indo e vindo sobre mim, o Filho do Homem. Yahushua como o Cordeiro de Yahu, com Urukha como a pomba, para produzir pedras destinadas à edificação de Yahu. Nesta parte, chegamos à última parte do primeiro capítulo do livro de Yahukhana, versículos do 19 ao 51. O principal assunto desse trecho é Yahushua como o Cordeiro de Yahu, com Urukha Urim como a pomba, tornando os Yahushuaim pedras para a edificação da casa de Yahu, com o Filho do Homem. Essa passagem é composta de 5 pontos fundamentais: o Cordeiro de Yahu, a pomba, as pedras, a edificação da casa de Yahu e o Filho do Homem. O Cordeiro destina-se à redenção, a pomba à comunicação de vida, transformação e edificação, a pedra ao material, a casa é a edificação e a própria substância da edificação de Yahu é o homem. Este é primeiramente redimido pelo Cordeiro e então é regenerado e transformado pela pomba. Assim o homem torna-se uma pedra, e essa pedra é por fim edificada pela pomba. A pomba não se destina apenas à regeneração,
mas também a transformação e união, o que por fim resultará na edificação da casa de Yahuwah. A essência, o elemento substancial da casa de Yahuwah não é eternidade, mas humanidade. A eternidade é a habitante e a humanidade é a habitação. Já que a casa é a habitação e não a habitante, a habitação é a humanidade e a habitante é a eternidade. Essa humanidade, todavia, não é natural ou criada, é regenerada, transformada e edificada. Uma humanidade que foi processada mediante a criação, encarnação, pregação ao madeiro, ressurreição e ascensão. A humanidade que passa por esse maravilhoso processo torna-se a própria substância da edificação de Yahuwah. Tal humanidade é a habitação de Yahuwah. Em nenhum outro livro isto está tão claramente revelado como nos escritos de Yahuwah, em seu livro Epístolas e Canod Galut. Sendo assim, precisamos neles despender bastante tempo. Yahuwah, capítulo 1, versículo 19 a 51, é uma longa sessão composta de 33 versículos. Por que é tão longa? Por anos a fio incomodei-me com isso e dizia: nos 18 primeiros versículos, toda palavra é econômica, nada é desperdiçado. Por que Yahuwah usa tantas palavras nesta parte do capítulo? Não conseguia entender porque ele, um escritor breve e simples, usara tantos versículos. Se eu escrevesse essa porção da palavra, usaria apenas uns 7 ou 8 versículos, apontando a maneira como os farsim questionaram a Yahuwah se era ou não o Mehushah, o Liyahu ou um profeta. Como ele imergia as pessoas em água, como apresentou Yahushua como o Cordeiro de Yahuwah, com a pomba descendo e permanecendo sobre ele, como os 5 discípulos foram atraídos para o Admuru e começaram a segui-lo, e como o nome de um deles foi mudado. Yahuwah, todavia, usou muito mais versículos do que isso. O que ele pretendia ao agir assim? Poucos Yahushorim viram o propósito de Yahuwah nos versículos de 19 a 51. Precisamos, portanto, gastar tempo para considerá-lo. Shalom a todos, continuaremos na parte 16.